Você reconhece esse sinal? Esse é o famoso SOS, um dos sinais mais conhecidos do código Morse. E em muitos filmes de ação e espionagem, quando tudo parece perdido, alguém começa a bater na parede, piscar uma luz ou transmitir sinais curtos e longos. E nessa videoaula nós vamos conhecer o código Morse e ele será apresentado dentro da perspectiva histórica da criptografia, como uma forma de criptografia manual e mecânica baseada na substituição das letras por sinais curtos e longos. Então, bora lá. Vamos começar então definindo o que é a criptografia. Você provavelmente já viu no WhatsApp o aviso: essa mensagem é protegida com criptografia de ponta a ponta. Mas você já parou para pensar no que isso significa? Isso quer dizer que a mensagem é embaralhada no seu celular e só volta ao normal no celular da pessoa que vai receber aquela mensagem. Ou seja, nem mesmo o próprio aplicativo consegue ler o conteúdo das mensagens, das conversas. Então, fotos, vídeos, áudios, textos, eles vão viajar pela internet como se fossem códigos secretos. Mesmo passando pelos servidores do aplicativo, eles permanecem protegidos contra acessos indevidos. Então, a palavra criptografia ela vem do grego. Então, criptos, escondido, e grafé, escrita. Então, a palavra criptografia literalmente significa escrita escondida. Então, a gente pode definir ela como a arte ou a ciência de escrever mensagens de forma que apenas pessoas autorizadas consigam entendê-las. E a criptografia ela não serve apenas para esconder as mensagens, ela tem quatro objetivos principais e a gente vai explicar eles agora. O primeiro deles é a confidencialidade, que é garantir que apenas pessoas autorizadas consigam ler essa mensagem, por exemplo, no caso do WhatsApp. O segundo objetivo é a integridade, que é garantir que a mensagem não foi alterada pelo caminho. Então, ninguém mudou o conteúdo ali sem você perceber. Terceiro, que é a autenticidade, que é garantir que a mensagem realmente veio de quem diz ter enviado. Por exemplo, você recebe um e-mail do banco e você tem garantia de que foi o banco que te enviou aquele e-mail. E por último, não repúdio, que é garantir que alguém não possa negar que enviou aquela mensagem para você. Isso é muito usado em contratos digitais. Tá. E agora vamos entender então como que a criptografia funciona. A chave de tudo é a chave. O coração ali da criptografia é a chave. Então, vamos de maneira, né, com um exemplo aqui, imagina que você quer escrever uma mensagem. Então, essa mensagem aqui. Olá, essa é uma mensagem secreta. E aí, você vai colocar essa mensagem dentro de um cofre. E esse cofre, ele só pode ser aberto com uma chave específica. A criptografia, ela funciona de uma maneira parecida. Então, a gente pega a mensagem e transforma em um código protegido. E aí apenas quem possui a chave consegue decifrar esse código. Então a gente transforma olá, essa é uma mensagem secreta, nessa sequência de números e letras que não dá para entender sem a chave justamente. E aí esse processo de transformar a mensagem em código se chama criptografar e o processo de transformar o código no conteúdo original se chama descriptografar. Agora a gente vai falar um pouquinho que também a gente tem tipos de criptografia. Então a gente tem a criptografia fraca, que é uma maneira banal de tentar ocultar as informações de pessoas leigas no assunto. Você ainda está ocultando as informações, mas não de uma maneira tão complexa quanto na criptografia forte, que aí envolve algoritmos, envolve uma computação mais pesada mesmo para esconder a mensagem e tornar ela mais confidencial e tem todos aqueles objetivos que a Giovana citou anteriormente. E aí, para diferenciar as duas, geralmente a gente determina se ela é forte ou não de acordo com a descrição e a gente publica isso, e aí as pessoas da comunidade e tudo mais, elas decidem se o algoritmo ali, ele consiste numa criptografia fraca ou numa criptografia forte, né, dependendo do quão ele consegue esconder as informações.
Bom, detalhando um pouco mais a criptografia forte, ela pode ser feita de duas formas, com chave pública ou com chave privada. No caso da chave pública, a forma de criptografar é divulgada publicamente. Só que a maneira de descriptografar as informações fica somente com a pessoa ou a empresa que criou a chave. Já no caso da chave privada, o criador é o único que vai saber como codificar e decodificar a informação. E só vai poder ler ou esconder a informação aqueles a quem ele passar todas essas informações para fazer esse tipo de criptografia. E aqui um exemplo, né, de como que seria essa maneira banal da criptografia fraca de esconder as mensagens. A gente tem esse exemplo aqui que, né, foi passado em aula também pra gente. E aí vamos tentar fazer. Não. Então, ali, chambinho é o queijinho, Queijinho. petit suisse da Nestlé. Na hora do lanchinho, não há nada melhor Melhor. do que chambinho. No Danone, né? Ou na Garrafa. Acho que é garrafa. acho que garrafa. Suave e cremoso é delicioso. Tem chambinho em Vários. vários Vários. sabores e até de duas cores. E ainda tem bolacha, vamos concordar que é Bolacha. para matar A a fome fome da menina e do do menino. Da Maria e do João. Ok. Tá, foi mais fácil agora que a gente já sabe um pouquinho. Antes de avançar, a gente pode dar mais um exemplo também, assim, no caso mais de vida real, que é um exemplo muito comum, que é quando a gente faz compras online. Então, quando você digita lá os dados do seu cartão de crédito, essas informações elas não são enviadas como um texto normal, elas são criptografadas e elas vão circular na internet como códigos embaralhados. E aí, como são códigos embaralhados, mesmo que alguém consiga essas informações, ela não vai conseguir ler, porque vai estar tudo esquisito e não vai ser a informação original. E daí apenas o sistema da loja, ali onde você está comprando, eles vão ter as informações, eles vão ter a chave para poder decodificar aquela informação e obter os dados originais ali do seu cartão de crédito para poder continuar a transação ali e a sua compra. E aí também, vamos imaginar, né, se a criptografia forte, moderna, não existisse. O que seria do nosso mundo moderno agora, com a internet e tudo mais? E aí qualquer um poderia ler as suas mensagens, né? Nada estaria protegido. Os dados bancários também, se fosse interceptado, qualquer um poderia ler e acessar. As compras online seriam extremamente seguras, porque como a Giovana falou, os seus dados de cartão de crédito, eles não circulam como um texto normal. Sem a criptografia, eles circulariam como um texto normal. E aí, imagina, qualquer pessoa poderia pegar o número do seu cartão e usar. Sim. E as senhas, elas também poderiam ser descobertas com facilidade, né? Porque nada seria embaralhado. Então, a internet ela só funciona dessa forma, né? Que a gente consegue fazer essa troca de informações sensíveis justamente por causa da criptografia. Porque a gente, mesmo se você interceptar uma informação, você não consegue descobrir qual informação é sem a chave. Sim. Tanto que um dos objetivos já ditos pela criptografia é a confidencialidade dos dados. Exatamente. E aí, a criptografia ela é invisível no nosso dia a dia, né? Mas é uma das principais responsáveis para a gente poder usar a internet hoje em dia. Sim, mas como nem sempre a criptografia ela foi digital, antes mesmo dos computadores já existiam formas de transformar essas informações em códigos. E uma das formas mais famosas é o código Morse, o tema dessa videoaula. E agora a gente vai falar sobre o código Morse em si. Isso. E também uma questão que queria que permanecesse enquanto a gente apresenta o conteúdo, né? É saber qual o tipo de criptografia que o código Morse é. Ele é uma criptografia fraca, uma criptografia forte? Ele protege bem a mensagem, como a criptografia moderna faz hoje em dia? E é isso que a gente vai descobrir
daqui a pouco. Então, falando um pouco antes sobre a história do código Morse, muito antes da internet, dos celulares e das mensagens instantâneas, a comunicação à distância era extremamente lenta. Então, dependendo da distância, uma notícia podia levar dias ou até semanas para chegar ao seu destino. E foi nesse contexto que surgiu uma das maiores revoluções da comunicação, que é o código Morse. E ele recebe esse nome em homenagem ao seu criador, Samuel Morse, um pintor e físico americano, nascido em 1791, 1991. ali nos Estados Unidos. E desde criança ele demonstrava muito interesse por duas áreas muito distintas, que é a arte e a física, ali mais especificamente na parte de eletricidade. E com o passar do tempo, ele se tornou um artista muito reconhecido e construiu uma carreira de sucesso ali nesse meio artístico. Só que um acontecimento trágico ali mudou completamente o rumo da vida dele, porque em determinado momento ele recebeu uma proposta de trabalho que exigiu uma viagem para a cidade de Washington. E o problema é que ele tinha uma esposa na época que estava grávida e estava prestes a dar à luz ao terceiro filho deles. Mas mesmo assim ele decidiu seguir com essa viagem. E aí, pouco tempo depois de chegar no destino dele, ali em Washington, ele recebeu um bilhete com uma mensagem curta e de que a esposa dele ficou mal depois do parto. E depois de ler aquilo, ele imediatamente voltou para casa. E só que naquela época as viagens eram muito demoradas. E aí, quando ele finalmente chegou, a esposa dele já tinha morrido e já tinha até sido enterrada. Só para falar também que teve o tempo da mensagem chegar até ele, né, que já foi uns dias, e depois o tempo dele voltar para casa. Então, teve toda essa demora na comunicação que, enfim, precisando Exato. ali realmente perder ali a morte da esposa e o velório dela também. Sim. E diante de tanta dor ali, frustração, naquele momento, ele refletiu sobre um problema muito importante na época, que é justamente a demora na transmissão dessas informações. E foi aí que ele decidiu dedicar a vida dele à criação de uma tecnologia para transmitir essas mensagens de forma mais rápida ali e em pontos muito distantes. E essa tecnologia é o telégrafo. Então, ali já utilizando materiais simples ali, restos de relógio, pedaços de metal, ele desenvolveu o telégrafo. E a ideia era relativamente simples. Ele pensou, né? Se uma corrente elétrica podia percorrer fios e ativar uma bobina elétrica, então ele também poderia ser usado para transportar informações. E então era um sistema que utilizava esses impulsos elétricos para gerar um movimento mecânico e que podia ser percebido ali pelo operador. Então, só que ainda existia um problema importante nesse processo, que era como usar esses impulsos elétricos para transmitir as palavras, como fazer com que esses impulsos elétricos eles, né, significassem letras ali, eles ficassem equivalentes às letras e símbolos que a gente usa para na linguagem. E daí foi então que ele decidiu criar o código Morse para justamente usar no telégrafo. Então, juntamente com. Ele conseguiu criar isso juntamente com o colaborador dele, o Alfred. E nesse sistema, aqui nessa tabela, a gente pode ver como cada letra e dígito eles correspondem ao conjunto de traços e pontos, que são sinais curtos e sinais longos. Os sinais curtos, ou dits, são os pontos, e os longos, os das, são os traços. E foi um sistema que revolucionou completamente a comunicação na época, porque pela primeira vez mensagens podiam viajar a grandes distâncias em poucos minutos. E a partir dali o código Morse passou a ser utilizado em sistemas de comunicação diversos ao redor do mundo, como navios, estações ferroviárias e nos exércitos. E atualmente a gente teve um grande avanço, né, nos meios de comunicação. A gente tem os telefones, a internet, né, os sistemas digitais. Então, o código Morse, ele consequentemente foi substituído pelas tecnologias mais modernas.
mas ele continua sendo muito útil porque ele é muito simples de ser feito e é uma maneira muito, né, fácil de você mandar mensagens tanto escondidas quanto rápidas. Então, por exemplo, que foi o sinal que a gente colocou aqui no início do vídeo, que é o SOS, né, que conhecido internacionalmente como um pedido de socorro. Sim. E aí, o Samuel Morse, o inventor do código Morse, ele morreu em 1872, né? Mas a sua contribuição aí para o avanço, né, dos meios de comunicação ficou, né, para sempre. Ele mudou a forma como a gente se comunica. E ele também ele dedicou isso para como memória, né, à sua esposa, para que ninguém mais precisasse passar por isso como ele passou. Uhum. E aí, vamos entender como que o código Morse funciona. Acho que já deu para ter uma ideia, Uhum. né? A gente tem cada letra do alfabeto, ela é representada por uma combinação, né, de sinais curtos e longos. Os sinais curtos são chamados de pontos e os sinais longos são chamados de traços, como a gente já mencionou. E em vez de transmitir as letras diretamente, a mensagem é enviada através dessas sequências de pontos e traços, que seriam ali convertidas em sinais elétricos ali no telégrafo. Então, por exemplo, a letra E ela é representada por apenas um ponto, enquanto a letra T é apenas um traço, a letra A é a junção dos dois. E esses sinais eles podem ser transmitidos de diversas formas. A gente pode usar som, né? Não sei se vai dar para escutar aqui. Você pode usar a luz, você pode usar o rádio. E isso tornou o código Morse muito útil em diversas situações. Ele é muito usado na cultura pop, por exemplo, em filmes, né? A gente tem os filmes de espionagem e de guerra, que a gente é comum a gente ver os personagens usando as lanternas, os rádios, ou até mesmo bater em paredes para enviar as mensagens em código Morse. E aí também é importante, né, no funcionamento, que além dos sinais, né, em si, o tempo entre esses sinais é muito importante, porque a gente tem as pausas para os códigos da letra, aí a gente também tem pausas maiores para separar as letras de uma mesma palavra, e também pausas ainda maiores para separar as palavras entre si. E uma das mensagens mais famosas do código Morse é justamente o SOS, que a gente já disse. E ele é usado para pedir socorro. Então, ele é formado por 3 pontos, 3 traços e 3 pontos novamente. Então, como ela falou sobre as pausas, a gente tem os primeiros 3 pontos que vão representar o S. A gente precisa de uma pausa entre esses pontos. E aí, agora eu vou representar a letra O, que são mais 3 traços. Aí eu preciso de uma pausa entre a primeira letra e a segunda. Exato. E daí, se eu precisasse de uma outra palavra, eu teria uma pausa ainda maior para poder separar os outros pontos, outros traços da outra palavra. E esse padrão ele ficou conhecido por ser simples e fácil de reconhecer, mesmo em situações difíceis ali, o SOS. E para entender agora como essa codificação funciona, a gente colocou um exemplo aqui na tela e a gente vai decodificar essa palavra aqui junto. Então, aqui a gente tem 2 traços seguidos de um espaço. A gente reconhece esse espaço como a separação entre 2 letras. Então, 2 traços. Aqui na tabela a gente pode ver que é representado pela letra M. Então, a gente já sabe que aqui a gente tem uma letra M. 3 traços. 3 traços é representado pela letra O. Então, a gente sabe que a gente tem uma letra O aqui. Seguido de um espaço. Agora é um ponto, um traço e um ponto. Um ponto e um traço e um ponto é a letra R. Agora a gente tem um espaço. 3 pontos. 3 pontos é a letra S. Um espaço e um ponto. Um ponto é a letra E. Então, a gente acabou de decodificar a palavra Morse, codificada em código Morse. E aí, uma curiosidade, né? Você pode se perguntar como é que é decidido, né?
qual código vai ser referente a cada letra. E o Morse, ele era um estadunidense, então a língua dele, né, o idioma dele era o inglês. Então, com base nisso, as letras mais utilizadas no inglês, elas têm os códigos menores, mais simples. A letra E e a letra T, elas são muito frequentes no idioma, né? Então, por isso que eles são tão simples, é um ponto e um traço, para justamente deixar a comunicação ainda mais simples e mais rápida. E no contexto histórico da criptografia, o código Morse ele pode ser entendido como uma forma de codificação ou uma criptografia manual, já que ele transforma as letras em sinais diferentes. E agora ele tentando responder a questão anterior, se o código Morse é tão seguro quanto as criptografias modernas, não, Não é? não, porque qualquer um que tiver essa tabela ele vai conseguir decodificar. É a chave pública ali que está na internet, todo mundo conhece, sabe da. Não necessariamente decora essa tabela, mas sabe da existência do código Morse. E por não utilizar uma chave secreta, já que qualquer pessoa que vai conhecer essa tabela vai interpretar a mensagem, ele não é tão seguro. Não é seguro, na real. Seria uma criptografia fraca. Exato. Mas ainda assim tem sua importância, tanto histórica, né, quanto em diversas situações, ainda assim é uma mensagem codificada. E dependendo da situação, não é todo mundo que conhece o código Morse. É uma boa forma de você se comunicar sabendo que a outra pessoa é fluente em código Morse, por exemplo. Vocês conseguem se comunicar de maneira mais fácil. Sim. Bom, agora a gente vai apresentar alguns casos em que o código Morse foi utilizado. No primeiro deles foi um caso real, porque foi o caso de um ex-militar norte-americano, o Jeremiah Denton, que foi prisioneiro ali na Guerra do Vietnã. E durante uma entrevista ali para falar que os prisioneiros estavam sendo bem tratados, ele conseguiu se expressar em código Morse através das piscadas, piscando o olho, a palavra em inglês tortura. E com isso ele conseguiu divulgar ali a situação real dos prisioneiros no Vietnã. Exato. E também, depois, o Jeremiah ele deu algumas entrevistas que questionaram ele de como que ele conseguiu enganar os sequestradores dele ali para justificar, né, como que ele estava piscando de maneira tão errática, assim. E ele disse que ele justificou pelo cativeiro que ele era mantido. Ele era mantido num cativeiro muito escuro e ele mentiu para os sequestradores falando que ele estava piscando daquela maneira porque as luzes estavam deixando ele muito desconfortáveis. E aí os sequestradores não desconfiaram, acreditaram na justificativa dele e ele conseguiu passar essa mensagem. Agora o próximo vídeo, ele é de ficção, né? Então a gente vai ter uma cena de uma série que chama The Rookie. E nessa cena, o oficial ali, o protagonista da série, ele é sequestrado por uma pessoa que, enfim, quer causar caos, e ele usa o código Morse para passar informações sobre o suspeito, sobre a pessoa que está causando ali toda a situação. E com isso eles conseguem identificar, investigar e, consequentemente, conseguir deter essa pessoa. E aí vocês vão conseguir ver na cena que o sargento ele consegue pegar cada palavra que o oficial está passando para ele e com isso ele consegue entender a mensagem secreta que ele está passando.
Sergeant, you seeing this? Van, rear window. Got it. What's that? Morse code. I'll look up the dictionary. Hold on. SCRLI. SCR, is that scar? Left eye. Suspect has a scar on his left eye. Good man, Nolan. Okay, so if we assume our bomber did time at Primedale with felt, we know that he is a white male with a scar on his left eye, Graham Porter. He did 3 years at Primedale, and before that, a string of misdemeanors, but nothing that screams out Mad Bomber. How's a guy like this hook up with a life-for-life felt? Let's hope Lopez can find out. Já nesse terceiro caso, é bem famoso, é a trilha sonora de Missão Impossível. E se você reparar bem, você vai conseguir identificar ali na música o código Morse para a letra M e para a letra I de Missão Impossível. Esse caso pode passar aqui. E aí, nesse caso agora, a gente tem, né, o código Morse sendo utilizado na comunicação ali entre amigos. Então, nesse caso, a gente tem a série The Big Bang Theory, e o Sheldon, que é um dos personagens, ele quer falar com o Leonard de uma maneira confidencial, para que a convidada indesejada deles ali não entenda o que ele está sendo falado. E aí ele codifica, né, o que ele quer passar em código Morse pro Leonard, só que o Leonard não sabe código Morse. Então fica aquela questão que a gente tinha falado, né? A mensagem está codificada, você coloca ela dentro de um cofre, e só quem tem a chave consegue descobrir. No caso, o Leonard não conseguiu. Sheldon? O que você está fazendo? É código Morse. Pra quê? Para nos comunicarmos através da parede. Nós estamos nos comunicando através da parede. Sim, mas a comunicação não é encriptada. Só que eu não sei código Morse. É muito simples. O A é assim. O B é assim. O C é assim. Sheldon, não vou aprender código Morse às 3 da manhã. Tá bom. Não entra aqui, não entra aqui, não entra aqui, não entra... O que tá acontecendo? Shhh. A Ramona tá dormindo no sofá. Eu sei disso. Quando ela vai embora? Nunca, esse é o problema. Eu preciso da sua ajuda. Do que você tá falando? Eu estou invocando a cláusula Skynet do nosso acordo de amizade. Ela só se aplica se você precisar de ajuda para destruir uma inteligência artificial que você criou que esteja dominando a Terra. Ai, por favor, esquece os detalhes. Boa noite. Muito bem. Eu invoco a nossa cláusula Invasores de Corpos. A cláusula Invasores de Corpos exige que eu ajude você a destruir alguém que sabemos que foi substituído por um ser alienígena. Sim, e está lá na sala. Vai, eu espero aqui. Sheldon, o que está fazendo fora da cama? Agora anda! Você tem que dormir bem para que o seu processo cognitivo funcione com perfeição. Então vamos. Cláusula Godzilla. Só se Tóquio estiver sendo destruída. Porcaria. E, enfim, é mais um exemplo de como o código Morse é mostrado na cultura pop. E, bom, como a gente pode ver, criptografia não é apenas coisa de computador, não é uma coisa moderna. Assim, muito antes desses algoritmos, a humanidade ela já criava formas de transformar as mensagens para transmitir e para proteger essas mensagens também, dificultando a compreensão delas. E por isso o código Morse é uma excelente porta de entrada para a gente entender a criptografia histórica, entender a criptografia nos dias atuais. E é isso. Obrigada pela atenção. Falou.